Olá, então pessoal, vamos dando continuidade à nossa aula, vamos falar um pouquinho então de blocos de programação. Então na última aula aí a gente falou como é que vai ser a ideia do nosso projeto aqui do nosso aplicativo para um totem solar, né? E na última aula a gente já criou as 3 telas que vão fazer parte, né, do nosso programinha e do nosso aplicativo. Então a primeira tela vai ser basicamente a tela inicial, onde o jogador vai, né, tocar aqui nessa figura, né, e vai ser direcionada para o jogo, né? O jogo, basicamente vai ser baseado, na lixeira, etc. Mas isso aqui vai ser um assunto para uma aula específica, tá? Então, na última aula a gente só colocou os componentes. Basicamente, aí vocês já estão conseguindo ver aqui, né, na tela do tablet, estou conectado, a nossa tela inicial. Deixa eu colocar aqui no Image Inventor, né? Então, né, vamos lá para o Designer. Na tela 1, então, está aqui nosso desenho, né? Então, a gente adicionou uma legenda, então a gente escreveu o texto para liberar o carregador USB, clique no botão abaixo, né? E também adicionamos uma imagem aqui, que é o botão, né, representado por esse símbolo do play. Tá? Uma coisa que eu não falei na última aula, sempre que vocês forem utilizar figuras, tentem utilizar figuras com fundo transparentes, né, ponto .png, por exemplo. Porque se essa figura tivesse fundo branco, né, e se eu quisesse mudar o fundo do meu aplicativo para uma outra cor, né, eu teria aquele quadrado no entorno da figura. Então sempre preste atenção quando vocês estiverem trabalhando com a estética do aplicativo, tentem eliminar, né, utilizarem figuras somente .png com fundo transparente, facilita bastante a nossa vida. Beleza? Então aí a gente já tem uma ideia de como que vai ser o aplicativo, já a primeira tela inicial. Percebam que o texto ficou bastante colado com a figura, né? Então, né, aqui na simulação na tela do computador, a gente não tem uma ideia real, né, como vai ficar. Aqui no tablet a gente já tem uma ideia, basicamente, de como que fica. Eu não gostei que ficou muito perto, então se lembra que eu falei e comentei, né, que a gente pode utilizar aqui formas de organizar, né, os componentes na minha tela. Então, vou utilizar isso aqui para exemplificar organização vertical e colocar aqui entre o texto e a figura. Né? Percebam que criou, né, um espaçamento. Então, essa organização vertical é só para, né, fazer o que o nome próprio diz, fazer uma organização. Eu posso colocar algumas configurações aqui e tudo mais, altura automática, mas eu também posso colocar pontos, percentagem, como a gente já fez na última aula. Tá? Então é só para ficar mais clean, mais bonitinho aqui, e dependendo da quantidade de componentes, eles sempre vão facilitar. Mais para frente talvez a gente use no jogo. Beleza, então a gente colocou aqui a nossa tela inicial, tá? E eu deixei como desafio vocês criarem, né, a tela 3 lá do jogo liberado. A mesma forma, eu fiz então, né, as mesmas, eu já criei aqui para a gente não perder muito tempo. Então, inseri 2 componentes, uma legenda, né, o texto, a imagem. Fiz as mesmas configurações. Também percebam aqui que ficou, né, bem próximo. Vamos fazer a mesma coisa aqui, vamos colocar aqui um elemento aqui de organização. Vamos colocar entre a figura e o texto, né? Então ele abriu aqui o nosso, né, um espaçozinho ali para ficar mais estético. Na tela do jogo, a gente não fez nada ainda, tá? Mas eu vou colocar aqui só um texto, né, eu já coloquei aqui, né, uma legenda, uma organização vertical e um botão, só para não deixar em branco essa telinha aqui, tá? Então esse botão aqui eu peguei, né, da interface de usuário, peguei um botão aqui, vamos ver aqui, poxa vida, legenda, escolhe caixa, switch, é o primeiro aqui, é botão, né? Então eu peguei o botão e arrastei aqui, ele criou esse botão aqui, né? Já pré-pronto aqui do nosso Meeting Inventor. Beleza. Então, mais a aula de hoje, o que eu quero começar com vocês? A fazer programação. Então, até agora o nosso aplicativo não fez absolutamente nada. É só figuras colocadas aqui na tela do aplicativo. Então, a gente quer que alguma coisa aconteça. Então, nessa primeira tela, né, quando o usuário tocar, né, nessa área aqui da figura, eu quero que o meu jogo inicie. Né? Então, a gente tem que falar para o aplicativo, olha, quando for pressionado esse botão, faça isso. E como é que a gente vai fazer? Indo lá no nosso blocos, né, na nossa interface lógica lá de programação, que são os blocos. Então a gente clica aqui nos blocos, vai trocar para essa interface de trabalho. Então percebam aqui que os componentes que a gente colocou lá na estética estão tudo aqui, a legenda, né, a organização vertical, a imagem, deixa eu diminuir o zoom aqui. Então perceba, toda vez que eu clico neles, né, ou no própria tela, aparecem algumas funções, ou seja, são as
coisas, né, as ações que a gente pode fazer com cada um desses elementos, tá? Então, o que que a gente quer? A gente quer que quando, né, o usuário clique naquela imagem, ele abra a telinha do jogo, né? Então, vejamos aqui. Então, eu cliquei aqui, selecionei a imagem, né? Então, percebam que está aqui. E aqui tudo que a gente pode fazer com ela. Então, vamos procurar aqui, quando, olha só, temos aqui, ó, arrastamos, seguramos, arrastamos e jogamos aqui na área de trabalho. Então, quando a imagem 1 for clicada, faça alguma coisa, né? E que coisa que a gente quer que faça? A gente quer que quando for clicado, ela vá lá para outra tela. Então, a gente vai ver várias, tem diversas funcionalidades aqui que a gente vai ver ao decorrer do tempo, né? Mas vamos mais rapidamente nas funções e depois, mais com calma para frente, a gente vê cada uma delas. Então, nessa aqui na parte de controle, a gente tem várias condições, etc, né? Mas aqui a gente vai usar essa função aqui, ó. Cadê? Abrir outra tela, nome da tela. Então, a gente vai em encaixe o quebra-cabeça. Tá? Então, quando a imagem 1 for clicada, eu quero que ela vá lá para a tela do meu jogo. Tá? Então, essa aqui é a nossa primeira programação. Então, percebam que quando eu clicar agora no botão, ele pulou já para aquela tela lá, do jogo. Como não temos nada ainda, só coloquei aquele botão, etc. Porque isso aqui vai ser a parte mais complexa aqui do nosso trabalho e a gente vai deixar mais para frente. Vamos com calma, Então, por enquanto, a gente não vai fazer nada aqui. Então, o que eu quero que aconteça, Já que eu coloquei um botão, eu quero que quando eu apertar esse botão aqui, vá para a terceira tela lá do nosso... como representando aqui como o jogador jogou o lixo lá na cestinha, Para a gente poupar tempo. Então, se eu clicar aqui, eu quero que ele vá lá para a última tela. Então, a gente também tem que ir lá nos blocos e falar para o programa, para o aplicativo, ó, faça isso. Então, quando a pessoa clicar no botão, então vamos lá em cima. Quando o botão for clicado, arrasto aqui. Faço o quê? Vamos fazer a mesma coisa. Controle, abra a tela, Qual tela? A terceira tela aqui, do carregador liberado. Então, perceba, se eu clicar agora no botão, ele foi lá para a minha última tela. E agora a nossa última tela. Então, carregador liberado, clique no ícone embaixo quando você remover seu equipamento, cuide do meio ambiente. Então, quando eu clicar, o usuário clicar aqui, eu quero que reinicie o meu programinha. Então, de novo, vamos lá no nosso bloco aqui de lógica. Então, está aqui nossa imagem. Quando a nossa, deixa eu reduzir o zoom aqui, quando a minha imagem for clicada, eu quero que ela abra novamente, vamos aqui, abrir outra tela, a tela inicial, Screen 1. Então, perceba, se eu apertar agora o botão, opa, vamos ver um detalhe aqui, abriu, Eu não tinha apertado direito. Percebam que eu voltei lá para a minha tela. Agora eu fechei um ciclo, então se eu apertar aqui, ele vai para o jogo, se eu apertar aqui, ele vai para a tela final, se eu clicar aqui, ele vai para a tela inicial. Então, legal, a gente já fez toda a nossa primeira programação básica aqui do nosso aplicativo. Eu pensei que ele demorou aqui para clicar porque eu pensei que eu não tinha setado a figura como clickable, ou como clicável. Então, se não tiver vou mostrar agora, se eu desclicar esse carinha aqui, percebam que se eu apertar não vai acontecer nada, mesmo que eu tenha uma programação feita lá para ele. Então, se lembra desse detalhe. Então, para que ele trabalhe como botão, ele tem que estar setado aqui como clickable. Então, se eu clicar aqui, vai funcionar o nosso programinha novamente. Tá? Então, essa aula de hoje foi justamente para a gente começar a fazer a programação. Então, nossa programação vai ser isso. Basicamente, a gente vai procurar a função, jogar aqui e fazer a nossa lógica para trabalhar como a gente quer. Tá certo? Eu acredito que eu passei por tudo aqui. Screen, jogo a gente vai deixar para frente. E é isso. Tá certo, pessoal? Obrigado aí pela atenção e até a próxima aula.